Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, hoje sobre o programa Férias Culturais. Tenho comigo uns convidados especiais, 5 jovens que frequentaram inúmeras edições do programa Férias Culturais. A Maria, a Joana, o David, o José e o Manuel. Olá a todos! Olá! 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 Obrigada por aceitarem este desafio. Antes de conversar convosco, eu começo por apresentar o programa Férias Culturais. É um programa que surgiu da vontade de partilhar com as crianças e com os jovens o património cultural da Vila de Palmela e de oferecer tempo de qualidade no calendário não escolar. Os objetivos são, sobretudo, criar uma oferta cultural, divulgar e promover as artes, divulgar o património e a história da Vila de Palmela, fomentar a autonomia também, a iniciativa e a criatividade das crianças e, sobretudo, promover momentos de lazer e divertimento com bastante qualidade. O programa é realizado em parceria com o município de Palmela e o espaço sede é o Cineteatro São João. A primeira edição foi realizada no verão de 2013. E agora passo a palavra para vocês com algumas questões. Quando pensam em férias culturais, qual é a primeira memória que vos ocorre? Ou qual é que é o momento que vos marcou mais? Qual foi a melhor recordação que têm das férias culturais? Quem quer avançar? Então, para mim, eu acho que é o convívio, porque nas férias culturais nós conseguimos todos rir e estarmos todos alegres, sem nenhum problema, e é o convívio em si. Conseguimos brincar entre nós de uma forma saudável e partilhar muitas experiências, e isso depois faz-nos também ter uma outra ligação entre nós. Joana? Eu concordo também com o David nesse sentido e acho que também todas as experiências que conseguimos aproveitar e que nos proporcionam em todos os sentidos, desde culturais, a passear, a muitas coisas que experienciamos. Eu também concordo da parte que é para conviver, não é? Podíamos brincar à vontade, não sei o quê, e também acho que era bom porque nós aprendíamos enquanto brincávamos também, o que também era muito bom. Uma coisa que também me vem sempre à cabeça quando penso em férias culturais e também quando passo em ruas específicas de Palmela é a frase pega monstro. Pronto. Exato, pega monstro, é um código, era um código que nós tínhamos, não é? Exatamente, sim. Muito bem, José? Eu ia dizer as experiências, e acho que todos os sítios onde fomos e sítios onde nunca pensei em ir na minha vida sequer, mas basicamente tudo já foi dito aqui, por isso. Boa, muito bem. E agora, avançando um bocadinho mais para desvendar um bocadinho mais o programa, ele é dividido em vários tempos, não é? Uma palavra que nós usamos muito é dividir o nosso dia em vários tempos. E nós desenvolvemos o tempo de aprender, que é aquele tempo em que temos uma aprendizagem, pode ser uma novidade, pode ser um monitor que vem com outra ideia, pode ser desvendar um espetáculo, pode ser aprender uma arte plástica específica, várias coisas que tenham a ver com uma aprendizagem de um conteúdo novo. Temos depois o tempo de passear, que é aquele tempo que realmente a gente dedica, como a Maria falava, não só nas ruas de Palmela, mas noutros sítios, em tempo de passeio, ou seja, que vamos com o objetivo de realmente passear e muitas vezes até cruzar com museus ou com outros espaços. Depois temos o tempo de brincar, que é sempre um tempo que toda a gente gosta, exatamente porque é também é muito lúdico, é muito livre e por isso é importante. Temos o tempo de lazer, e o tempo de lazer é sempre uma palavra que é mais difícil de definir e que dá sempre mais dúvidas a quem participa, mas tem a ver com o tempo em que nós dedicamos à leitura ou ao cinema ou até mesmo a conversar. Pronto, é assim um tempo um bocadinho mais calmo, digamos assim, e mais recentemente criámos ainda o tempo de pensar, porque percebemos que havia também alguma urgência, alguma necessidade em criarmos momentos de pensamento. Podia ser à volta de um tema, ou pode ser à volta de
de uma causa que nós queiramos falar sobre, ou mesmo algumas causas que os próprios participantes tenham. E, portanto, perante isto, entre o tempo de aprender, passear, brincar, lazer e pensar, nós organizamos os nossos momentos, não é? E, portanto, o que eu vos ia perguntar é, dentro destes tempos, quais são os vossos tempos preferidos e quais aqueles que vocês mais se identificam? Se têm, assim, algum que vocês gostem mais ou se têm melhores memórias de algum destes tempos? Para mim é sem dúvida o tempo de passear, apesar de gostar das outras, mas o de passear, porque descobrimos imensos sítios, não só no Concelho de Palmela, mas também fora, em Setúbal, Lisboa, e assim, os momentos que me lembro assim mais é, por exemplo, uma visita que fizemos ao Oceanário, também uma vez que fomos ao Museu do Traje e do Teatro, uma vez que fomos a Sintra e várias vezes no Concelho de Palmela em si. Portanto, o teu, Joana, é mesmo o tempo de passear, não é? Aquele tempo que nós nos transportamos para outro espaço. Sim, Muito bem, mais ideias? Eu tive várias fases de tempos favoritos. Eu, quando foi as primeiras vezes que eu fui, eu acho que o tempo que eu gostava mais era mesmo o de brincar, porque era mais livre, pronto. Mas depois também começou a ser o tempo de passear, não é? Porque mesmo pelo que a Joana disse, íamos descobrindo assim outros sítios, e o que acho que me marcou mais foi o Museu do Traje, sim, acho. Então, eu acho que um dos tempos que eu me lembro mais é o tempo de aprender, especialmente quando era o trapézio, porque toda a gente adorava o trapézio e toda a gente queria fazer. E o tempo de passear também, porque, como a Joana disse e a Maria, a quantidade de sítios que nós fomos visitar e a quantidade, e até sítios que as pessoas que não vão com as férias culturais às vezes não conseguiriam estar lá. E de facto foram viagens muito giras e o tempo de aprender também, aprendemos coisas muito giras. Consegui melhorar, por exemplo, quando nós fazíamos os trabalhos manuais, consegui melhorar o meu trabalho manual a partir daí. Então foram tempos, esses 2 tempos foram aqueles que me marcaram mais. Muito bem. José, queres partilhar alguma coisa sobre esta questão dos tempos que nós temos? Eu acho que gostei mais do tempo de passear, porque íamos sempre para sítios diferentes e pronto. Como já tinha dito, tudo o que eu ia dizer já foi dito. Eu acho que o que me lembro mais é ir ao Museu da Música Mecânica. É um sítio especial, não é? E ainda por cima é aqui no Concelho de Palmela e às vezes nós não damos tanto valor quanto as coisas estão próximas, não é? Mas é realmente um sítio muito especial e único e por isso sim fica o convite até para as pessoas que não conhecem ir ao Museu da Música Mecânica, porque é de facto interessante. As férias culturais já lá foram 2 vezes, não sei se tu, José, foste as 2 vezes, talvez sim. Acho que foi. Pronto, exato. Sim, foram espaçadas no tempo, mas sim. Manuel, não sei se queres partilhar alguma coisa sobre estes tempos? Sim, eu no início, quando fui as primeiras sessões, o tempo que eu mais gostava era o tempo de brincar, porque pronto, era mais livre e podíamos estar ali no espaço a brincar, mas depois o tempo de passear também era o que eu gostava mais. Gostei também das vezes que fomos ao Museu da Música Mecânica e ao Oceanário e a muitos outros sítios, e sim, gostei destes tempos. Muito bem, obrigada. Falando aqui sobre a questão também dos tempos, é interessante porque estes meninos que eu convidei para falarmos hoje sobre as férias culturais, como vos disse, já fizeram inúmeras edições das férias culturais, muitos deles até começaram bem novinhos, não é? Aos 6 e aos 7 anos. As férias culturais são dedicadas a meninos entre os 6 e os 12 e, portanto, a maioria aqui fez realmente esta faixa etária entre os 6 e os 12, e por isso acontece até passeios que vocês fizeram mais do que uma vez, não é? Como já referimos aqui este Museu da Música Mecânica e, por exemplo, fomos várias vezes ao Castelo Palmela, várias vezes ao Centro Histórico, mas tentámos sempre que
que essas visitas também fossem diferentes, ou seja, fomos aos mesmos sítios fazer coisas diferentes, não é? Lembram-se daquele dia em que estivemos no Castelo Palmela todos com audioguia, depois outras vezes fizemos atividades ligadas ao teatro e à reconstituição histórica no Castelo Palmela, outras vezes fomos só ver as vistas, outras vezes fizemos pad e paper, portanto há muitas formas de visitar os mesmos espaços, não é? Pronto. É interessante vocês realmente falarem do tempo de brincar, porque sim, quando somos crianças é mais esse o tempo que nós gostamos, é o mais livre, não é? Até porque vocês vêm as pessoas que frequentam as férias culturais vêm normalmente de uma grande carga em termos do ano letivo, não é? Pronto, e quando a gente chega a estes tempos de pausa é também o brincar que nos fascina mais. Mas depois ao longo do tempo é interessante ouvir-vos dizer que também se vai mudando essa percepção, não é? E o tempo de passear, o tempo de aprender também começam a pesar na procura, não é? Pronto, isso é muito interessante ouvir-vos. Agora, tinha outra questão, tinha a ver com o facto de vocês acharem... Sim, diz Maria, diz. Posso? Desculpa. Claro que sim. Só para dizer mais uma coisa que eu me esqueci de dizer. Eu também achava muita graça, não sei porquê, quando íamos de autocarro, depois no meio da rua, também achava graça e também gostava da frase pega monstro, como já disse. Eu gostava muito quando dizíamos pega monstro. Exato. E depois era também coisa. Exato. Sim, nós tínhamos alguns códigos, não é? E já que a Maria falou novamente no Pega Monstro, tem a ver com o facto das ruas de Palmela serem muito estreitas, não é? Como aconteceu, por exemplo, em Sintra, funcionou perfeitamente esse código que nós tínhamos, o facto das ruas serem estreitas e quando nós precisamos de fazer realmente uma filinha, vamos todos muito encostadinhos à parede, essa frase, pronto, são códigos que fomos criando, tal como o nosso código para o silêncio também, e outros códigos que fomos criando e passando às pessoas que, entretanto, vinham de novo, não é? E realmente essas aventuras do autocarro e tudo isso também vieram a desenvolver-se, porque no início, as primeiras edições, se vocês se lembram, foram muito no contexto em Palmela, não é? Pronto, e depois é que fomos, claro, o projeto também evolui, também tem outros apoios e também há a confiança do fazer e mais monitores e por aí fora, e então assim fomos alargando o nosso espaço de ação, a Lisboa, a Sintra, a Setúbal e por aí fora, pronto. Mas sim, é interessante essas memórias, essas aventuras. Eu ia-vos agora perguntar em relação ao facto de as férias culturais serem feitas no Cineteatro São João, a sua base, não é? Pronto, porque já dissemos que não estamos só presos ao Cineteatro, mas essa é a nossa base, ou seja, há dias em que usufruímos do Cineteatro não só no primeiro piso, como na sala de espetáculos, o sítio de refeições e por aí fora. Se vocês acham que o facto de ser o São João a casa das férias culturais, se é diferente do que fosse, por exemplo, um espaço habitual de atividades de tempos livres ou um espaço que não tivesse estas características como tem o Cineteatro. Joana? Sim, eu penso que é bastante diferente, porque o Cineteatro é um espaço cultural, é um teatro, onde acontecem inúmeros eventos e tem bastante história e tal como diz o nome, férias culturais, tem a ver com cultura e eu acho que o espaço complementa muito bem isso e temos também muitas visitas ao teatro e estamos sempre naquele espaço e é bastante interessante. Muito bem, mais ideias? David? Esse espaço, como a Joana disse, tem muita história e dá para fazer um inúmero... um número incontável de coisas, desde cinema até os trapézios, como eu já referi, como andar pelo teatro, como ver por trás como é que os filmes eram passados. Dá para fazer muita coisa no teatro e realmente foi isso, é isso que as férias culturais também tentam passar, que naquele teatro conseguimos passar um dia cultural, e conseguimos fazer muita coisa e explorar todos os cantos e recantos do teatro. Muito bem, ótimo. Maria? Eu basicamente ia dizer o que o David e a Joana já disseram, mas também acho que influencia também porque eu já estou, como todos, lá desde muito pequena, e quando eu ouço férias culturais eu não imagino outro espaço, eu só vejo mesmo o teatro. E também as primeiras vezes achava muito engraçado a parte da refeição. Em relação ainda ao programa, nós temos também a preocupação de cruzar as férias culturais com alguns eventos e algumas tradições que já existiam no concelho de Palmela,
como por exemplo a Queima do Judas associada à edição da Páscoa, o FIG, o Festival Internacional de Gigantes no Pinhal Novo, associado à edição de verão, e também o Vamos Cantar as Janeiras associado à edição de Natal. E isto é importante porquê? Porque muitas vezes estes momentos, para além de promoverem também atividades nas próprias férias culturais, promovem também momentos em família. E pronto, e realmente existem assim algumas boas memórias e algumas aventuras também à volta destes eventos. Não sei se vocês querem partilhar alguma coisa, se lembram eu acho que vocês todos partilharam pelo menos uma vez uma destas ou mais, não é? Algumas todas. Alguma coisa sobre estes eventos, vocês acham que isto também é importante, e o que é que se lembram de ter vivido assim com as famílias e individualmente nestes momentos? Sim. Em relação à Queima de Judas, eu gostava muito, principalmente da parte de fazer o boneco, não é? Eu achava muito giro e depois tinha pena de o queimar também. Em relação ao FIG, a que eu me lembro mais foi da vez que nós fizemos um tambor e depois nós estivemos lá a tocar com o tambor. E também em relação ao cantar as janeiras, eu gostava muito porque era assim, tipo à noite íamos pelas ruas a cantar, assim, não sei o quê, e pronto, sim, eu gostava. Por muita infelicidade minha, eu nunca consegui ir assistir a uma Queima do Judas. Sempre tive muita curiosidade, mas por razões diversas eu não consegui ir. Mas, de facto, essas experiências de outros eventos que nós cruzamos aqui com as feiras culturais dá asas à nossa criatividade, porque na Queima do Judas, por exemplo, nós conseguimos nós construímos um boneco inteiro para queimar depois. O FIG é muito interessante porque eu nunca tinha participado num evento assim, e apareceu-me essa oportunidade aqui com as feiras culturais e aproveitei. E de facto estes eventos conseguem dar-nos outra percepção dos eventos aqui em Palmela e em Pinhal Novo, aqui aos arredores, e pronto, é isso. Ok, ótimo. Joana? Sim, eu penso que é muito importante esta relação que também temos, e já é quase tradição, pode ser considerada uma tradição. Para mim o que eu mais gosto é as janeiras, assim a seguir ao Natal, ali dia 6, também é uma forma de começar o ano, e gosto muito do momento de partilha, que ensaiamos sempre algumas músicas e todos nós com as nossas famílias cantamos juntos ali na Vila de Palmela, e eu gosto muito dessa tradição, e isso faz sempre parte. Muito bem. José? Acho que a coisa que eu gostava mais na altura era da Queima de Judas, porque eu não sei, eu achava que era muito fixe estar a fazer bonecos, e acho que nem consigo falar. E tu participaste realmente, aliás, a maior parte, mesmo quando o David diz que não assistiu à Queima do Judas, mas fez muitos bonecos, não é? Tal como o José fez quase todas as Queima do Judas, a Maria também fez muitas. Pronto. Para contextualizar aqui um bocadinho, a questão da Queima do Judas foi trabalhada por nós, férias culturais, de uma forma original. Acho que neste momento já é bem aceito, né? Como a Joana diz, já é tradição, porque o objetivo é realmente criar um boneco que seja o Judas para se queimar, e nós nunca quisemos criar um boneco normal, ou seja, o nosso boneco nunca tem a figura humana, ou seja, ao contrário das outras associações e das outras entidades, nós nunca criamos uma figura humana com cabeça, duas pernas e dois braços, e por isso chamamos de boneco, que ele é mesmo um boneco, e normalmente aparece com uma temática diferente que nós criamos. Ele já foi peixe, já foi monstro, já foi polvo, o primeiro foi um polvo gigante, já foi um gato esturricado, porque era a ideia de lhe dar outras vidas, não é? Um gato tinha várias vidas, então nós criámos aquela ilusão de que ele era queimado, mas que podia ter nova vida. Mais foi uma lagarta também, quando nós trabalhámos a história da Alice no País das Maravilhas, nós fizemos uma lagarta, e portanto tem sempre assim um ícone diferente, é sempre muito colorido, dá muito trabalho, mas lá está, fica nas vossas memórias essa construção,
Normalmente é feito com materiais reciclados, ou seja, coisas que podem realmente ser desperdício, não é? Que nós vamos encontrando, e surge também dessa tal criatividade que o David há bocadinho referia, portanto surge das vossas ideias, das ideias que as crianças vão dando para construir esse tal boneco, e é mesmo construído em partilha de todos, com trabalho, com cola, com materiais, com muitas horas e sim, e portanto eu também me entristece sempre muito queimar os bonecos, e no início acho que era mais custoso, entretanto habituámos à ideia, mas sim, tem sido assim uma festa agradável, sim. Quem é que nos falta partilhar mais sobre estes momentos? A Joana já nos disse que era a Janeiras a sua favorita, a Maria também já falou, o David, o José já falou da queima do Judas. Manuel? O que eu mais gostava era a queima do Judas, porque lá está, nós construíamos o boneco e eu gostava muito de construir o boneco. Lembro-me de construirmos a lagarta e o gato, esses são os dois que eu me lembro melhor, mas também gostava das janeiras, de irmos cantar e depois parávamos lá no café e tinha o bolo rei e gostei desses momentos. Exatamente, as tradições que esperemos que depois vocês passem a outras pessoas, não é? E que no futuro façam parte também das vossas vivências anuais, do calendário anual, digamos assim. Colocando aqui outra questão, em relação às edições, nós, para além das edições serem temáticas, porque são Páscoa, Verão e Natal, e só isso nos dá logo um arco de pensamento, não é? Mas ultimamente, e até não foi assim desde o início, mas nas últimas edições, nós criámos alguns temas, como por exemplo o mar, o Oriente, o tempo, o Pedro e o Lobo, a Alice no País das Maravilhas. Houve assim algumas temáticas que orientaram de certa forma todo o programa das férias culturais nessa edição. Por exemplo, há bocadinho falavam da visita ao oceanário, foi quando o tema também era o mar, e fizemos uma série de coisas à volta do mar, e pronto, podíamos aqui desenvolver todos os outros. A minha pergunta para vocês é se faz sentido, ou se acham que é interessante ter, para além daquilo que são os temas Natal, Páscoa e Verão, se faz sentido ter um tema global que oriente todo o programa, ou seja, que nos leva a várias saídas sobre esse tema, ou se isso não é de todo importante. Maria? Eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo não acho assim muito importante, mas eu acho que é importante porque orienta também um bocado o que nós vamos fazer, não é? Mas em relação, ao mesmo tempo, eu acho que não é assim tão importante no facto de nós vamos divertir-nos à mesma, não é? Mas em relação à orientação, eu acho que é um bocado importante. E em relação a esses últimos que disseste, Sofia, o que eu gostei mais acho que foi o do mar, porque eu gostei muito e gostei de irmos ao oceanário e isso. Pronto. Ok, ótimo. Mais, José? Acho que era um pouco importante, só pela razão que ajuda melhor a orientar que animal é que vamos escolher e como é que o vamos fazer. E acho que dá um pouco de característica mais ao boneco. E eu acho que o meu tema favorito foi o Oriente. Sim, que nós fomos ao Museu do Oriente, tivemos um ateliê de caligrafia chinesa, que foi assim uma coisa difícil de encontrar, mas conseguimos trazer até Palmela, e houve assim mais algumas atividades assim, que fizemos nesse tema. Assim. Mais, David? Então, assim, cada tema tem muita coisa para explorar, e como quando foi o tema do mar, nós conseguimos perceber muito melhor o que é que se passava no mar, os animais que lá viviam, tudo acerca do mar, tal como foi no Oriente, tal como foi noutros temas. Temos muito para explorar desses temas, mas é como a Maria também estava a dizer, que no fim vamos sempre divertir-nos, ou vamos sempre aprender, ou vamos sempre ter aqueles 5 tempos, são 5, acho que sim. Então, o objetivo é explorar esses temas
mas no final também termos os nossos tempos para brincar e isso tudo, e também vai influenciar, como dizia o José, também vai influenciar depois a Cama do Judas e esses eventos. Mas sim, é importante, mas não é importante. Ok. Sim. Mais, Manuel? Eu acho que tem um pouco de importância termos assim esses temas. Eu também gostei do Oriente, que fizemos o trabalho da caligrafia chinesa e fomos ao Museu do Oriente, mas eu acho que é bom termos assim os temas para tipo, as férias culturais terem um caminho para seguir e não andarmos a fazer uma coisa daqui, outra coisa do outro lado. E acho que é isso, acho que tem importância. Muito bem, obrigada. Joana? Sim, eu acho interessante ter um tema porque não só baliza as atividades de todo o programa e que também faz com que nós, quando chegamos ao fim, podemos, sobre aquele tema, ter muita informação. E quando nos falam sobre o Pedro e Lobo, por exemplo, temos muita informação, ou sobre o mar, ou assim, e lembramos de várias atividades por aí. Mas sim, eu acho que é interessante ter isso. Muito bem. Já todos falámos do tema, acho que sim. Talvez, e porque gostava de ouvir, também serve de avaliação, porque nem sempre temos tempo para discutir, ainda mais assim com pessoas que já fizeram várias atividades e inúmeras edições. É interessante também, e acho que esta questão do ser importante ou não também tem a ver com as nossas idades, porque se calhar quando somos mais novos, lá está, as atividades podem ser mais soltas, não é? Desde que elas funcionem e que sejam divertidas para as crianças, mas depois se calhar quando somos mais velhinhos e temos 10, 11 ou 12 anos, já damos mais importância se calhar a essa continuidade, não é? E durante a semana já conseguimos perceber quais são os fios de ligação que alguém pensou para que fossem as pontas em relação aos temas, e por isso se calhar é também interessante, e eu própria vos digo que esta questão dos temas foi também uma necessidade nossa enquanto programadores, enquanto pessoas que pensamos as atividades, para enriquecer, não é? E para darmos um salto nas férias culturais, porque lá está-se no início, como o Manuel dizia bem, eram atividades soltas e eram tão importantes como as que são agora, mas depois houve realmente esta necessidade também de enriquecer e dar o salto em termos de pensamento, e foi também quando pusemos este tempo de pensar que quisemos dedicar a uma causa, a um momento próprio, e portanto sim, foi interessante. Muito bem. Agora tenho uma pergunta. Sim, David, diz-me. Era só para dizer, porque ainda com a situação dos temas, uma coisa que eu gosto muito nas férias culturais é que os participantes têm voz, com aquela coisa dos post-its, em que os miúdos dão as opiniões do que é que gostaram, do que é que não gostaram, o que é que temos de fazer de novo. Portanto, aqui os organizadores das férias culturais conseguem perceber e conseguem organizar melhor as ideias e esses temas, consoante os miúdos vão dando informações e opiniões sobre esses temas. Então, foi uma coisa que eu gostei muito nestas edições. Ótimo, sim, para explicar e contextualizar um bocadinho, realmente a avaliação para nós é muito importante, e a vossa opinião de todos os que participam, e ela é feita de várias formas. Uma forma é muito informal, que é realmente a percepção do que é que as crianças se divertem e de como é que estão nas determinadas atividades, não é? E isso todos nós conseguimos logo perceber enquanto está a decorrer determinada atividade, ou como é que correu um passeio, se funciona, se não funciona, o que é que se poderia melhorar, o que é que as crianças mais gostaram ou não. Depois, por outro lado, há realmente esse espaço de opinião, em que nós temos os tais post-its, como o David referiu, em que as pessoas podem pôr o que gostam, o que não gostam, o que aprenderam também, ou seja, ficar registado um bocadinho o que é que aprenderam, e dessa forma nós depois no final de cada edição fazemos uma avaliação, e é por isso também que às vezes se repetem atividades. O David já falou aqui várias vezes dos trapézios, dos aéreos, porque é realmente um consenso que todos os meninos gostam daquela atividade. Então, se gostam e se para nós existe na estrutura e é possível fazer, então vamos repetir. O Museu da Música Mecânica, toda a gente gostou muito lá ir, então fazia sentido voltarmos lá.
Se houve uma atividade que não correu bem ou que não houve consenso, então não se vai repetir, ou se repetir tem que ser de uma outra forma e pensada de uma outra maneira. E por isso sim, é importante nós ouvirmos a opinião de quem está, também a opinião dos pais, também a opinião da organização, de outras pessoas, como por exemplo a Câmara Municipal, Palmela, ou mesmo das pessoas que nos recebem. Por exemplo, o Assinário faz uma avaliação posterior, e há outros museus que também fazem uma avaliação sobre as pessoas que lá vão, e isso para nós é sempre importante, e é assim que vamos dando também alguns passos em relação ao programa das férias culturais. Eu agora tinha uma outra questão que tinha a ver com, e isto é mais para a Maria, para a Joana e para o David, qual é que é a diferença entre participar enquanto criança, que vocês o fizeram durante largos anos, ou depois já como monitor voluntário, ou seja, que nós temos a certa altura, a pessoa pode dar um passo nas férias culturais, que é começar a ajudar e começar a ficar responsável por determinadas atividades. Queria saber da vossa parte como é que são essas duas realidades. Joana? Para mim, sinceramente, eu prefiro ser voluntária, porque estou mais por dentro e enquanto ganho experiência e gosto também de estar com crianças, continuo a usufruir de tudo como se fosse quase criança e estivesse apenas a frequentar a atividade. Mas eu gosto bastante e, como disse, eu prefiro ser voluntária. Maria? Eu gostei dos dois igualmente. Também gostava de ser voluntária, como a Joana disse, porque estamos mais por dentro e ao mesmo tempo de estarmos mais por dentro também usufruímos das coisas, mas a primeira vez que eu fui voluntária eu achava muito estranho, porque eu estava mais ou menos responsável, não é? Não é totalmente responsável, mas às vezes mais ou menos responsável por pessoas um ano mais novas que eu, e eu achava isso um bocado estranho, mas depois habituei-me, mas pronto, gostei de ambos, sim. David? Eu gostei muito de ser voluntário enquanto pude, faz-nos ter uma percepção diferente de como é que as coisas são organizadas. Lembro-me muito bem de estar lá como criança e ainda não ser voluntário, e na situação dos almoços eu dava o almoço para me aquecerem e depois ficava ali a falar e a conviver e a rir, e isso mudou muito quando passei para voluntário. Eu ia pegar nos tupperwares dos miúdos e ia levar, e era para lá, para cá, sempre numa correria. É giro a ver a diferença entre ser miúdo e estar lá na atividade e ser voluntário. Mas é muito giro, e faz-nos ter uma percepção diferente. Uhum. Sim, diz Maria, sim. O David agora falou dos almoços e por acaso acho que foi uma das coisas que fez mais diferença, e porque quando ainda não era voluntária, a Joana já era, e o David também, e eu achava muito engraçado o facto de eles irem buscar os tupperwares, depois vinham e depois iam, pareciam baratas tontas, e eu achava engraçado, e depois fui eu que comecei a fazer isso, e por acaso até gostava de aquecer comidas, não sei porquê, tenho assim uma coisa, mas pronto, acho que foi onde se notou mais a diferença. Uhum. Sim, na dinâmica das refeições, não é? Exatamente. E se calhar também na percepção, por exemplo, de preparar uma atividade que é quando se é criança e se está simplesmente a participar, senta-se e normalmente já está tudo alinhado, não é? Aquilo que é dividido, 26 coisas de alguma, não é? Ou 26 cortes, ou 26 tesouras, ou o que for, e neste caso os voluntários têm também essas responsabilidades, não é? Claro que os voluntários aqui, e como a Maria referiu e bem, não têm idade ainda de ser monitores a sério, e portanto é aqui um salto que nós consideramos que poderia fazer sentido, mas estão lá os outros monitores todos adultos, e muito bem, como a Joana também disse, muitas das vezes nós deixamos que vocês participem também nas atividades igualmente, ou seja, não estão lá só a assistir, não é? Pronto, há muitas das atividades que fazem, nomeadamente os passeios e mesmo as atividades que são de artes plásticas ou isso, deixamos o voluntário escolher se quer ou não fazer. David, querias acrescentar mais alguma coisa? Sim, queria só dizer que uma das coisas que também fez muita diferença foi
eu estar dentro da escolha da próxima atividade, porque foi quando nós fizemos, eu lembro-me de estar sentado com os monitores todos e nós estávamos a fazer o plano de como é que ia ser as férias culturais, e estarmos a fazer o plano das atividades todas e estarmos a ler as opiniões e o que é que os miúdos gostaram e o que é que não gostaram, e a organização toda por trás também é muito giro de ver como voluntário. Sim, porque lá está, as férias culturais não começam no dia em que as crianças lá chegam, não é? É uma coisa pensada e preparada muitos meses antes e por isso realmente como voluntário vocês têm essa percepção, não é? Dos contactos, de tudo o que tem que haver, da logística toda, seja dos transportes, como a Maria já referiu, seja dos espaços, das horas, da gestão toda das inscrições, das idades dos meninos também, não é? Porque temos que pensar nisso, que grupo é que temos, e portanto tudo isso tem peso nesta programação que o David agora referiu. O Manuel e o José eu não coloquei porque eles ainda não foram monitores neste sentido, mas já agora aproveito para perguntar se numas próximas edições presenciais vocês gostavam de experienciar isso ou não. Manuel? Eu acho que seria interessante ser monitor. Muito bem. José? Sim, eu também acho que seria interessante, mas ainda não tenho bem a certeza. Muito bem, fica para estudo, muito bem. Avançando um bocadinho aqui na nossa conversa, em relação ao contexto atual, que não vamos desenvolver, que nós todos já sabemos e já estamos cansados até de falar do que está sobre nós desde março do ano passado, as edições presenciais das férias culturais ficaram suspensas, portanto não houve edições o ano passado, este ano também ainda não houve, por grande infelicidade nossa, nós Passos em Compassos, não sentimos que existiam condições para fazer as férias culturais em segurança, mantendo também as características que nós aqui falámos e bem, que são as férias culturais. E, portanto, substituímos as edições presenciais por edições online. Sabemos que não é de todo a mesma coisa, mas é uma forma também de manter o programa ativo e de fomentar o interesse dos públicos para próximas edições, que se espera que sejam para breve, já com meninos e todos no teatro. Podem sempre aceder ao nosso site para conhecer melhor o programa e as últimas edições, quem nos ouve. De resto, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a esta agradável conversa, se... Da vida, sim. Eu só quero acrescentar que as feiras culturais foram grande parte da minha vida e mudaram a forma como às vezes via as coisas e aprendi muito. E se houver algum ouvinte que esteja a pensar participar, estas férias culturais é o que eu aconselhava a pessoa a participar. Portanto, vem daí e embarca nestas férias para aprender e brincar muito. Muito bem, obrigada David por essas palavras simpáticas. Maria? Foi também, como o David disse, as férias culturais também foram uma grande parte da minha vida. Também cresci muito enquanto estava nas férias culturais, também me ajudaram a crescer. Aprendi muito e ainda hoje me lembro de coisas que aprendi e digo, isto eu aprendi nas férias culturais. Pronto, e realmente também fiz mais amigos e pronto, acho que também aconselho a participarem e gostei muito e estou com saudades também. Muito bem. Joana? Sim, concordo muito aí com o que eles estão a dizer, no sentido de foi muito importante. E eu, por exemplo, tal como o David, assim entrei com 6, 7 e acabei agora as últimas edições com 16, ou seja, 10 anos, 3 vezes por ano sempre, e tornou-se uma grande tradição, conheci muitas pessoas, tenho muitos amigos lá e sem dúvida aprendi muito e fiz muitas memórias. Então, obrigada também por estas palavras. Como vos disse, também é muito importante nós termos estes tempos para falarmos, não é? Neste caso, e é muito importante ouvir-vos partilharem estas vossas memórias, estas boas recordações que têm à volta das férias culturais. Também tenho mesmo muitas saudades e esperemos que rapidamente possamos voltar com mais força e com outras atividades. Obrigada por esta boa conversa e espero ver-vos em breve. Finalizo este nosso especial 2 Passos de Conversa a agradecer a todos os que nos ouvem
e convido-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve!